Botafogo nas oitavas de final deve enfrentar aí possivelmente o Palmeiras, a não ser que tenha uma reviravolta, a gente pegue o Inter Miami ou o Porto, mas estamos do lado da chave mais complicado agora, que tem aí o Chelsea, o Bayern de Munique como possíveis adversários nas quartas de final, mas pensamento jogo a jogo, oitavas de final, aguardaremos aí o desfecho do grupo B, grupo A quer dizer, para saber se pegamos Palmeiras ou Inter Miami. Vamos reagir aqui ao Equipe F da ESPN aí com Zinho, Pascoal, com o Zé Elias e também entrevistas de pós-jogo de Igor Jesus, Arthur e Renato Paiva. Bora pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa um pouquinho mais aqui sobre o jogo. Imediatamente vamos a Copacabana, o Rodrigo Jufo na festa botafoguense. Ele tá na tela, olha só o lado do Tetra que já vai opinar do Botafogo. Jufo, vai que é sua, boa noite. É isso, Felipe, boa noite. O Botafogo perdeu, mas avançou em segundo, está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. E agora aguarda o próximo adversário, mas não tem adversário não, pode vir quem quiser. Quem quer ser campeão não tem que esperar adversário nenhum. Tem que vir passar por cima de todo mundo. Venha quem vier. A gente só quer passar e chegar na final e ser campeão. Jogo nervoso, tava nervoso esse jogo? Tava nervoso, mas é tempo de Botafogo. Ganhamos, que vem as oitavas de final. Vambora, Fogo! Olha, então aí o Botafogo, meu amigo aqui, tava emocionado durante o jogo também. Tô muito emocionado, tô feliz pela classificação e que vem as oitavas. É isso aí, vambora, Fogão! Pode vir quem quiser e se for Palmeiras. Vem com tudo, pode vir, Palmeiras, vem, quero vocês. Eu quero Palmeiras. Ó, o torcedor querendo Palmeiras, mas não vai ter o Gregory, né? Não vai ter o Gregory. Infelizmente, ele forçou essa coisa hoje aí, acabou tomando outro cartão e vai ficar fora das oitavas de final. Não interessa, Felipe, a festa aqui vai até altas horas da noite. Botafogo tá nas oitavas, Felipe. Que beleza, nos braços do povo, nos braços da torcida do Botafogo, é a festa em Copacabana. E a gente continua no Rio para dar um abraço agora sim no meu amigo Tetrazinho. Zinho! Isso é bom demais. Fogão tá nas oitavas, Zinho! Que maravilha, hein? Perdeu com um gol no fim. Está nas oitavas e nesse momento o Palmeiras é um grande candidato a ser o adversário do Botafogo. Mas vamos combinar, a chave tinha PSG, tinha Atlético de Madrid e o Fogão passouzinho. Um abraço, o tamanho do feito do Botafogo. Um abraço para você também, Felipe, pro Zé Elias, Pascoal, fã de esporte. Não, maravilhoso, espetacular. Eu, particularmente, não acreditava na classificação do Botafogo. Quando saiu os sorteios, quando apareciam os grupos, não colocava o Botafogo como favorito para classificar. Assim, me surpreendeu. Não que o Botafogo não tenha um time bom, tem um time bom, mas vem de desfazer esse time, de trocar treinador, de se ajustar, de ir melhorando. Aí quando vai melhorando já tem o anúncio que vendeu outros atletas. Isso poderia influenciar, além de cair no grupo mais complicado. Eu acreditava na classificação do Flamengo, do Palmeiras e do Fluminense. Nem que fosse em segundo lugar do grupo. Mas a do Botafogo, nesse grupo, era o mais complicado. Então o Botafogo tem que comemorar muito. Perder o jogo, é chato, ninguém gosta de perder. E como foi, né? No finalzinho, né? Tomar o gol no finalzinho, estava na liderança do grupo, aí faltando alguns minutos, toma o gol. E de fazer um primeiro tempo muito bom. Acho que o primeiro tempo do Botafogo foi bom, foi até superior ao Atlético de Madrid. Então, assim, um jogo equilibrado. Mas o Botafogo está classificado e a torcida tem que comemorar, chegou, está nas oitavas. Provavelmente deve ser o duelo brasileiro. É ruim, é bom, né? Porque se a gente pensar que se cair esse duelo, já temos um representante nas quartas. Mas essa rivalidade já acontece há algum tempo de Botafogo e Palmeiras. Se acontecer, acredito que o Palmeiras é só empatar o jogo dele, que ele é primeiro do grupo. Então deve acontecer esse duelo. Vamos lá, Zé, Pascoal, boa noite aos dois. Começando contigo, Zé, já vem junto, Pascoal. A classificação no Botafogo é impressionante, né? Assim, é uma chave duríssima do Botafogo, o grupo da morte, e ele passou, Zé Elias. Boa noite, Felipe, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente a classificação é uma classificação muito difícil, né? Como o Zinho falou, acho que pouca gente acreditava no Botafogo, até pelas últimas
as últimas partidas e principalmente pelo primeiro jogo contra o Seattle, né? Em que no finalzinho do jogo o John fez uma defesa ali que segurou o resultado. Eu acho que tem que comemorar, mas tem que assistir esse jogo de novo. Tem que assistir esse jogo, tem que assistir o jogo do Paris Saint-Germain, tem que assistir o jogo contra o Seattle para não cometer os erros que cometeu hoje, né? Eu acho que os primeiros 20 minutos o Botafogo foi muito superior no primeiro tempo. Depois o Simeone acertou ali, jogou o Depô um pouquinho mais por dentro, abriu um pouquinho mais os jogadores pelos lados, o time começou a jogar, jogou o Simeone, né, o filho dele, pro lado do campo, aí começou, o Botafogo recuou, o Giuliano, o Botafogo recuou um pouquinho, aí o Atlético começou a ganhar mais corpo no jogo, e no segundo tempo eu acho que o Botafogo entrou para jogar no contra-ataque, né? Vamos jogar aqui fechadinho, até porque o Atlético também fez outras mudanças, colocou gente nova, Cook, colocou ali jogadores pelos lados do campo, preencheu o meio ali para tentar a todo custo o resultado, e o Botafogo teve aí algumas oportunidades de fazer o contra-ataque e não conseguiu. Foi um jogo difícil, um jogo repleto de emoções, né? E de nuances dentro do jogo, porque primeiro, depois você fecha, depois você segura, aí sai no contra-ataque, agora vamos segurar a bola, não consegue segurar a bola, isso tudo faz parte da dinâmica do jogo, do emocional do jogo, dos atletas, daquilo que se passa na cabeça dos jogadores. Então por isso que acho que é bom agora descansar, né? Recuperar bem e analisar nesses 3 jogos o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim, para não se repetir no próximo jogo. Tudo aí leva a crer que Palmeiras e Botafogo na próxima partida, jogo sensacional, a rivalidade muito grande, e estou curioso para ver como será esse jogo aí, especialmente se tivermos esses dois times nas próximas horas, vamos dizer assim, né? Nos próximos minutos. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zen. Aê, Zen! Tá numa fase boa, Zen tá na fase boa. Tá naquela fase, né, modelozinho, né, modelozinho. Aí, José, boa noite, Felipe, um abração pra você, fã de esporte. Primeiro, parabéns pro Botafogo. Parabéns. Aê, Botafogo! Os caras pensam, por isso que eu falo pra vocês, é sempre melhor jogar. O que tem que fazer? Ninguém ganha antes. Ninguém ganha porque tem uma camisa que é listrada, outra camisa que é branca, outra camisa que é... Não tem essa conversa, tem que jogar. Então por isso que eu digo, é melhor jogar. É melhor jogar. Hoje, o Savarino não fez uma boa partida. O Savarino poderia... Arthur também não, começou bem, depois caiu muito, né? Quem? Arthur também. O Savarino não fez uma boa partida, porque se ele faz aquele gol logo de cara... Se aquele encaixa aquela bola, aí é um abraço pro gaiteiro, aí ia ser só sorriso, só alegria. Mas aquela bola não entrou, né? O Oblak fez, olha aí, ó. Aí, ó. Mas, Aurinho, faz o gol, filho. Pascoal. Fala assim. Não, o lance que você pediu, tá aí. Foi mesmo. Pra mim, essa foi a bola do jogo. Porque se o Savarino faz esse gol, ele ganha moral, ganha personalidade. Mas eu vou dizer um negócio pra você. O Botafogo tem alguns jogadores que são, assim, na minha cotação, acima da média. Ele começa pelo centroavante, né? O centroavante é um baita jogador, esse Igor Jesus, né? É um baita jogador. Como ele sustenta a bola, como ele segura, como ele sabe jogar, como ele é inteligente. Isso é, assim, pena pro futebol brasileiro, pena mesmo. Tô falando com dó, com pesar. Pena pro futebol brasileiro que ele vai jogar na Inglaterra na próxima temporada, no Nottingham Forest. Mas é o futuro dele, tem que pensar na carreira dele. Eu tô falando pensando, aí também perdemos um gol aí, fala a verdade. Mas o Sorloth já tinha empurrado o Jair, né? O Sorloth já tinha empurrado o Jair. Então a falta foi marcada nesse lance. Só não entendi o perdemos. Você é Atlético? Não, o centroavante perdeu esse gol aí, né? Perdemos esse gol, porque eu digo assim, ó o nosso goleiro ali, perfeito. Ó o zagueiro nosso, olha lá o nosso goleiro ali, ó. Sim, eu tô brincando, eu falo nosso direto. O nosso é por causa de quem tá no ataque naquele momento. E eu vou dizer pra você, pra mim o Botafogo não fez feio, não. Classificou em segundo, tá bom. Poxa, você queria o quê? Maravilhoso. Tá ótimo. O Botafogo, o primeiro jogo do Botafogo foi bem cozi, hein? Agora, quando o time jogou concentrado, compenetrado daquilo que tinha que fazer, do modelo de jogo que tinha que adotar, ganhou do campeão europeu. Hoje, foi segurando a bronca, até porque, pra mim, esse time do Atlético de Madrid tem um grande defeito, ele não sabe atacar, né?
Porque é um time tão feito de tanta retranca, O treinador ajudou hoje o Botafogo, né? Porque colocou o time errado, né? Então, precisando ganhar 2-0, ele escala o time errado. Botou 2 centroavantes hoje, né? Hoje ele ainda botou 2 centroavantes, mas o Sorlote enfiado lá... Meio, né, Pascoal? Meio. É o Sorlote, né? Porque o filho dele joga mais pelos lados do campo. Juliano. Por dentro, do jeito que começou, ele não consegue jogar. E só um detalhe, a gente tá pondo na tela, o Fogão se enfrentaria a Flamengo numa eventual final e tudo mais, Palmeiras ou Messi no caminho, já a gente inclusive vai detalhar o contexto de tudo isso. Então, eu acho que o meio-campo do Flamengo, do time do Botafogo, os 3 volantes, perdeu um, né? Perdeu um jogador do meio. Os 3 volantes são... Eu acho que um dos mais importantes pilares dessa equipe do Botafogo, que é o Gregory. O Gregory, que é o jogador mais físico do meio-campo. Ele joga no meio, depois quando ele tem que jogar entre os zagueiros, depois ele sai para os lados. Para mim, é o volante mais físico que o Botafogo tem, que joga mais no corpo. Né? E nesse jogo precisava dele jogar no corpo, porque o time do Atlético é um time argentino jogando na Europa. Né? Que eles são manhosos, eles caem, eles levantam e ganham tempo. Vocês viram como é que são? Eu não gosto, é um time argentino jogando na Europa, até porque o Simeone, tem muitos argentinos lá, a base da seleção da Argentina está jogando no Atlético de Madrid. Sim. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o time do Botafogo, dar os parabéns. O Gregory vai fazer diferença, vai fazer falta, muita falta no próximo jogo, porque não tem um jogador com a mesma qualidade dele, né? Quando o Cuiabano entrou, deu uma melhoradinha pelo lado esquerdo do time do Botafogo, mas acho que o Botafogo tem muito mais a apresentar. Porque quando o Botafogo jogou compenetrado, quando parou para pensar, esse é o jogo que a gente tem que entrar daquele modelo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Paris, contra o Paris? É aquele que é o Botafogo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Palmeiras no Allianz para ser campeão brasileiro? Tá lembrado? Sim. Aquele é o Botafogo. Sim. Com o Galo com 1 a menos. Isso, com aquela decisão da Libertadores, com 30 segundos do jogador expulso. Então, esse é o Botafogo que a torcida quer. Com esse uniforme, inclusive, com o uniforme branco, foi campeão da Libertadores. Então, é esse o time que a torcida quer. Esse time compenetrado, em busca primeiro do trabalho de marcação e depois da velocidade no contra-ataque, tendo jogadores que são muito diferentes, mas que ainda acho que o Botafogo pode caminhar bem nesse Mundial. É osso, se for o Palmeiras, é osso, jogo é osso. Eu sempre tenho favorito, mas eu espero ver o que vai acontecer hoje à noite, o que o Palmeiras vai fazer contra o Inter Miami. O Palmeiras tem alguns jogadores com um cartão amarelo. Vai poupar esses jogadores hoje? Não sei. Ou vai correr o risco de perder esses jogadores nas oitavas de final. Então, são coisas que a gente vai ter que analisar, esses fatos, esses fatores que podem determinar uma escalação ou outra para a próxima partida. Zinho, para você, claro, o time ganhou do PSG, mas assim, do ponto de vista de bola, o que te chamou mais atenção nesse Botafogo? Óbvio que para você conseguir ganhar do PSG, conseguir passar numa chave como essa, não é uma coisa que salta aos olhos, mas assim, o que... Com base no que a gente estava junto no primeiro jogo da Recopa, aquilo era um fantasma, era um Botafogo fantasmagórico, assim, era uma imagem turva, isso tem tempo, mas foi ganhando corpo, foi encaixando, mas o que você viu que você falou, caramba, fiquei surpreso em ver isso num nível tão alto, nesse momento que é o Mundial de Clubezinho? Eu acho que assim, o Botafogo, como perdeu peças ofensivas que eram diferentes, ainda estou com saudade do Luiz Henrique e do Almada, porque o Savarino baixou, após a saída desse jogador, ele nunca mais jogou o mesmo futebol, aquele futebol do Savarino, ele não voltou depois da saída desses jogadores. Ele faz bons jogos, joga bem, cumpre as funções. O Arthur não está longe de ser perto do Luiz Henrique, a capacidade do drible, do improviso, de você não saber para onde ele vai sair. Ele é um jogador que até melhorou muito, o Arthur, cresceu muito, acho que está no melhor momento dele no Botafogo, mas ele é um jogador do lado de campo que volta, recompõe, marca, ajuda, chega na velocidade ali, bate de fora da área. Então, ofensivamente, você vê que o Igor Jesus fica muito isoladão, fica muito lá sozinho. Então, o que o treinador, o Paiva, sabendo que ele tem um elenco inferior ao Atlético de Madrid ou do Paris Saint-Germain, compactou esse time se doou, taticamente foi muito competitivo, marcou muito, dificultou muito o jogo
Tô falando em jogos grandes, né? Você vê quando ele teve que propor o jogo contra o Seattle, teve dificuldade. Não conseguiu ser tão superior, fazer um placar mais elástico, não conseguiu. Então, o que me fez enxergar no Botafogo um time competitivo, um time que luta, que briga, que cada espaço do campo não dá chance para o adversário, e nessa luta, nessa disputa, jogando mais no contra-ataque, vence o todo-poderoso Paris Saint-Germain, que entrou numa de tirar 5 jogadores. Meu amigo, deu a chance pro Botafogo, o Botafogo matou. Depois botou a cavalaria toda no segundo tempo e não deu jeito. Hoje, eu vou te falar a verdade, o Botafogo no primeiro tempo, para mim, foi melhor do que o Atlético de Madrid. Esse Botafogo dos 20 minutos iniciais, que marcou forte, mas que jogou, eu acho que é taco a taco com o Palmeiras. Vai ser jogo de igual para igual. Eu até vou chamar uma tela aqui para falar especificamente de um setor do Botafogo e depois vou trazer o Palmeiras aqui, embora a gente precise, como você disse, Pascoal, esperar o que vai acontecer, e aí com essa confirmação a gente tem até a semana inteira para falar sobre isso. Mas tem um ponto do que disse o Zinho que me chama a atenção para tocar no assunto Palmeiras. Mas vamos colocar, Fabrício, a tela do John, para a gente falar do John, que foi assim, importante nos 3 jogos, né? Olha só. Desempenho irretocável, números de John pelo Botafogo no Mundial de Clubes. 23 finalizações sofridas contra o Seattle, 16 contra o PSG, 23 contra o Atlético de Madrid. No alvo, 5-2-5. Defesas, 3, 2 e 4. Uma das finalizações foi salva pelo Barbosa, para quem deve estar falando, mas são 5 finalizações, ele defendeu 3 e tomou um gol, tá faltando alguma coisa. É que o Barbosa salvou. E aí, para falar do John, eu trago o Barbosa também, porque eu citei o jogo contra o Racing na Recopa, o Barbosa foi mal naquele jogo, ele emendou situações, jogos em que ele fez pênalti, assim, infantil e tudo mais, foi muito importante o ano passado, virou mal esse ano e tá fazendo o Mundial, a gente tem os números aí, ele lidera o ranking no torneio, intervenções defensivas, desarmes, rebatidas e bloqueios de finalizações, Pascoal. Importante do John ali no gol e do Barbosa fazendo um ótimo trabalho na zaga. Zé, quero te ouvir também. O John é um baita goleiro, né? Isso é um baita goleiro. E o Barbosa, ele já é bom zagueiro já há 2 temporadas, né? Sim, mas começou mal o 25, mas hein, Pascoal? todo o time do Botafogo começou mal. O Botafogo começou depois que o treinador chegou. Sim, sem dúvida. Aí o treinador chegou, os reforços começaram a chegar, e aí muda. E mudou também a estratégia de jogo, né? No momento em que ele percebeu que ele precisava de um pouco mais de consistência na marcação do meio-campo, quando ele coloca os 3 volantes, ele consegue dar essa consistência, porque aí encontra o Marlon Freitas. Para mim, o Marlon Freitas é o Marlon Freitas no meio-campo. É a chamada espinha dorsal, né? O goleiro bom, um zagueiro, como a gente está vendo aí, o Barbosa, muito bom. O Marlon Freitas, eu vou citar só um volante, o Marlon Freitas. O Gregory, para mim, é o jogador do confronto, é o jogador do choque. O Marlon Freitas é o jogador da marcação, o jogador de corrigir o defeito quando ele aparece. E na frente você tem um centroavante igual o Igor? Puxa vida. É que eu não estou colocando o Savarino nisso, porque o Savarino, para mim, só fez um bom jogo, que foi o jogo contra o Paris Saint-Germain. O jogo do Paris Saint-Germain, ele encaixa a bola do gol e ele tem um ótimo comportamento defensivo. Aliás, o Zinho falou sobre isso depois do jogo. Ele tem um ótimo comportamento defensivo, os dois pontas voltam para ajudar o meio-campo, deixam mais o Igor Jesus lá na frente, mas o Savarino, sabe o que acontece? O Savarino é um ótimo coadjuvante. Ele não é o personagem central. Concordo. Quando ele tinha o personagem central e ele era o coadjuvante, nossa, o ano passado, ele cumpria todas essas obrigações, essas metas estabelecidas, porque trocava de posição, saía pela ponta, vinha por dentro, o Almada passava, então criava essa confusão na defesa adversária. Agora, quando depende dele, para ele fazer todas essas jogadas criativas, ele sozinho não dá conta. Sim. Porque ele é um ótimo coadjuvante, ele não é o personagem central. Na minha avaliação, mas ele é um baita jogador. Eu gostaria de dar no bala mistura de ter, para arrumar jogadas de ofensa. O centroavante é ruim, capaz de nem ajudar. Então, vejo o time do Botafogo com muito potencial ainda dentro desse Mundial. Mas desde que o time tenha a compenetração do jogo contra o Paris Saint-Germain e a força de marcação daquele jogo. Se tiver tudo isso e tiver a bola que sai de contra-ataque com velocidade para o Igor Jesus, que o Igor Jesus não é centroavante de desperdiçar muitas oportunidades, não. Pode perder uma ou outra, mas ele guarda. Ele guarda.
Então, eu acho que são fatores que a gente tem que observar. Esse negócio de espinha dorsal é muito legal num time de futebol, porque esses caras se destacam e esses caras movimentam todo o restante do time. Porque eles dão estabilidade naqueles setores mais importantes que a gente tem numa partida de futebol. O campo, para mim, é fundamental. E aí o Marlon é o que comanda tudo isso. Tem uma coisa que eu tô... provavelmente nós teremos aí. Eu não acredito que o Palmeiras tenha problemas hoje à noite. Com todo respeito... Acho que o Palmeiras é mais time que o... O Palmeiras não vai inteiro. Tem três pendurados, né, Zé? Não, mas mesmo assim, né, Pascoal? Mesmo assim, com todo respeito ao Inter Miami, a gente tem que tomar cuidado lá. O Palmeiras tem que tomar cuidado com o jogador, que a gente já sabe, né, que o Messi é capaz de fazer. Não, e assim, é importante ser primeiro, né? Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Acho que o Palmeiras tem uma qualidade... É muito bom o time, muito bem treinado. Dizer que o empate tem peças de reposição aí que deverão jogar hoje, que acho que não deixa o nível cair tanto. Eu acho que o Palmeiras fica com um time regular em termos de qualidade de jogo, até pela forma que o treinador gosta que essa equipe jogue. Vai ser competitivo ao extremo sempre. Eu tô só, assim, eu fico curioso para saber já estou me antecipando já, né? As estratégias que serão utilizadas, porque assim, mas eu ia perguntar, o que nós estamos vendo, por exemplo, do Palmeiras, é um Palmeiras que a gente já está acostumado a ver aqui no Brasil em relação à competitividade, à intensidade, né? Um pouco mais forte até pela competição, pelo grau da competição e pela repercussão e por tudo aquilo que pode acontecer. O Botafogo, eu acho que ele oscilou dentro dessa competição. Aí precisa ver qual é o Botafogo, porque tem uma rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. E essa rivalidade pode fazer com que o Botafogo jogue de novo como o Paris Saint-Germain. Só que o Paris Saint-Germain ficou com a bola, o Botafogo deu essa opção. E o Palmeiras, qual estratégia vai utilizar? Vai entregar a bola para o Botafogo e falar assim, Botafogo, venha, entendeu? Esse duelo tático que é interessantíssimo, que muitas vezes são 5 minutos que definem um jogo. Sim. São 5 minutos que definem, é uma estratégia que é aplicada em 5 minutos. Vai lá, faz o gol, recua e vamos esperar para o contra-ataque. Ou senão, entrega a bola para eles lá, vamos jogar contra-ataque. Ou senão, vamos pressionar. Eu estou curioso, porque essas duas equipes mostraram o que podem fazer. Sim. O Palmeiras por mais tempo, mas o Botafogo também fez isso eu falo em termos de intensidade de marcação, de atenção, de foco, de concentração durante 90 minutos contra o Paris Saint-Germain. Então eu fico já estou projetando lá na frente o jogo. E eu não tem problema nenhum, porque quando eu falei, a gente não vai explorar assim os detalhes, mas esse era o ponto que eu ia trazer. Antes, vamos só dar uma olhada nesse grupo do Palmeiras, o que precisa acontecer e tudo mais. A gente trouxe mastigadinho aqui para vamos colocar. Classifiquem em primeiro o Palmeiras, classifiquem em primeiro se vencer ou empatar contra o Inter Miami, ou seja, é uma matemática simples. Classifica em segundo se derrota para o Inter e tropeço do Porto. Derrota para o Inter por 1 gol, mais vitória do Porto por 1 gol. É eliminado se perder para o Inter por mais de 1 gol, por 1 ou mais gol, vitória do Porto por 2 ou mais. Ou seja, o Palmeiras só depende dele, um empate, essa conta fica tranquila e tudo mais. Aí depois começa a embolar. O Al-Ali não passa o Palmeiras pelo confronto direto. Lembrando que o Palmeiras, se ficar em primeiro, pega o Botafogo, que é o que a gente está discutindo, por ser um cenário mais provávelzinho, mas se ficar em segundo, pega o PSG. Indo nessa questão do Botafogo, você sinalizou, por que eu tinha falado, por que eu falei, Zé, não, toca o pau aí, porque quando o Zinho sinalizou a estratégia, ele falava assim, o momento que a gente mais criticou o Botafogo foi com o Seattle, quando ele tinha que propor mais. E quando ele não teve que propor, tinha que ganhar, né? Com o saldo ou não, tinha que ganhar, tinha que propor o jogo, mandar no jogo. E quando ele jogou melhor é quando ele não propôs o jogo. E aí, Zinho, a pergunta que eu ia fazer é o tema que o Zé trouxe, que é essa coisa do interesse em saber o eventual comportamento do Botafogo com o Palmeiras. Por quê? Porque estamos falando de times com enfrentamentos recentes gigantes e com o Botafogo indo muito bem com o Palmeiras, tirando aquele jogo no Rio, o 4-3, indo muito bem com o Palmeiras em jogos de igual para igual. Mas quanto à receita com o PSG e com o Atlético de Madrid, ok, o Palmeiras não é o PSG, não é o Atlético de Madrid. Não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que é diferente. Pode fazer o Botafogo falar, cara, é assim que a gente joga esse Mundial de agora em diante? Ou você acha que não? O Botafogo que a gente viu com o PSG foi aquele pelo PSG, o do Atlético de Madrid foi esse por causa do Atlético de Madrid, com o Palmeiras, vida nova. Como é que você imagina, Zinho?
Não, assim, é um momento diferente da competição. Agora é o mata-mata. Então também você só ficar se defendendo, vai pensar em quem? Levar para pênalti? Acho que não é a intenção dos dois clubes, de quem for se enfrentar. É claro que você tem um adversário muito superior, você vai ter uma estratégia mais conservadora, marcar muito, explorar o contra-ataque, tentar surpreender, né, numa transição ofensiva. No caso do enfrentamento sendo Botafogo e Palmeiras, são equipes que já se conhecem muito. A rivalidade não é só dentro do campo, fora do campo tem rivalidade com o Textor e a Leila, né, viviam em discussões aí, em brigas. Acho que os treinadores também, por conhecer as equipes, conseguem montar o sistema de marcação, mas também não abdicando da parte ofensiva. O que eu acho é que o Botafogo, que venceu o Palmeiras nos duelos que aconteceram de Campeonato Brasileiro, de outras competições, ofensivamente não é o mesmo Botafogo. Ofensivamente é um outro Botafogo. Então hoje me parece que, se esse duelo acontecer, para mim o Palmeiras é favorito. Tem mais opções de jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras tem que primeiro classificar. Não está classificado, pode até sair. Eu não acredito nisso. Acho que o Botafogo é superior, o Palmeiras é superior, e espero que confirme a sua classificação e até em primeiro. Né? Porque eu vou aqui como comentarista, mas vou falar como treinador. Eu prefiro pegar o Botafogo do que o Paris Saint-Germain. Nesse momento da competição, nas oitavas, eu prefiro pegar o Paris Saint-Germain, aquele que perdeu para o Botafogo, esquece. Os caras agora vai voltar todo mundo, vão trabalhar, vão treinar e vão querer ganhar. Então é o Paris Saint-Germain ainda, para mim, favorito à conquista. Então, assim, é o duelo brasileiro, um vai ficar fora, mas acho que os dois preferiam pegar um ou outro do que pegar de novo o Paris Saint-Germain. Também acho. Então, assim, vejo que vai ser aquele jogo de muito duelo, de muita intensidade, de muita pegada. A gente vai ver porque é a característica do Palmeiras também. O Abel também é um treinador que monta muita parte tática. Agora, ofensivamente, acho que o Palmeiras tem mais opções. Fala, Pascoal. Pode ter mais opções, mas tem menos soluções, né? As soluções ofensivas do Palmeiras, elas não se apresentam, né? O Palmeiras tem muita dificuldade para fazer gol. O Palmeiras cria, como diz o Abel, ele cria 25, 27 oportunidades por jogo, mas não consegue acertar os 7,32 por 2,44. Quando você fala de solução, você não está falando de peça em si, porque eu acho que o fã de esportes em casa fala assim, não, peraí, o elenco é melhor, então tem mais solução como pessoas. Você está falando a solução, a receita para encontrar o gol. Claro. Objetividade. O Palmeiras trabalha muito bem a bola, mas na hora de botar a marvada para dentro, aí é que é o sofrimento, né? Aí é um sofrimento. Eu acho, por exemplo, hoje, na minha modesta opinião, o Flávio Lopes tem que jogar como centroavante. O primeiro jogo, o último jogo do Palmeiras, com o Flávio Lopes em campo, rendeu muito mais do que vinha rendendo. Então, eu acho que chegou a hora do Flávio Lopes como centroavante. Mas ele é uma grande incógnita também. Né? Então, a gente tem muitas incógnitas, né, para saber. Porque também o treinador do Palmeiras muda de 3 a 4 jogadores por jogo. Então, às vezes é aquela tática antigamente, sabe, que os treinadores falam, eu coloco esse jogador para cansar o adversário, depois eu ponho o melhor. Ô Zé, como é que é isso? Não dá pra você botar, Zé. Não, mas eu tô falando, quantas e quantas vezes, Pascoal, quantas e quantas vezes a gente escutou, eu particularmente, né, na base, né, ô professor, deixa, eu vou cansar o time adversário, depois eu coloco o melhor. Eu boto você ali pra segurar. Eu boto você ali. Tá bom. Vai que não dá tempo, Zé. Vai que os caras fazem 2, 3-0 e aí não tem como você se recuperar. Então, eu acho que assim, o Palmeiras tem um elenco com mais soluções hoje do que o Botafogo, mas eu acho que é um jogo muito complicado. A minha concepção do Botafogo, ela passa diretamente pelo que eu vi do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Aquele é o Botafogo que eu quero. Aquele é o Botafogo que a torcida do Botafogo quer, que já deu demonstração de que pode jogar aquilo. Se já jogou o que jogou contra o Paris Saint-Germain. Mas já não vai ter o Gregory.
Sim. Que nesse jogo baixa, foi hein? É baixa. fundamental. É uma baixa. Não tem o Gregóry para fazer a função lá. Hein? Mas uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain foi maravilhoso ofensivamente? Não, ofensivamente não. Eu acho que o Botafogo, diferentemente das outras duas partidas, a de hoje e a primeira contra o Seattle, o Botafogo não foi tão compenetrado quanto eu vi no jogo contra o Paris Saint-Germain. No jogo no Paris Saint-Germain... Eu achei o primeiro tempo do Botafogo hoje até melhor do que o jogo contra o Paris Saint-Germain. Não, hoje, na parte... Eu gostei dos primeiros 20 minutos. Na parte ofensiva, eu concordo com você. Mas no perfeito, todo... Zé, isso aí. No todo, eu prefiro a compenetração e a pegada do Botafogo do Paris Saint-Germain. Um contorno ofensivo fica muito bom. Deixa eu fazer o seguinte. Jogo dificílimo, acabou que o empate escapou ali no fim, vocês terminam em segundo, mas a classificação foi garantida, né? Com certeza, acho que pela circunstância do jogo, sol muito quente, acho que a nossa missão foi concluída, que era a classificação. Claro que a gente veio para ganhar, mas faz parte do jogo, a gente está muito feliz pelo empenho da equipe durante esses 3 jogos, agora focar que a gente está na próxima fase. Qual foi a maior dificuldade de vocês aqui hoje contra o Atlético de Madrid? A gente sabe da qualidade da grande equipe que é o Atlético de Madrid, principalmente o sol. Hoje estava muito quente, mas desculpa, acho que a gente sabia que eles iam impor o jogo demais, a gente tinha que ter uma oportunidade, a gente não foi efetivo como no jogo do Paris Saint-Germain. A gente chegou algumas vezes e não fizemos gol, mas agora a gente comemorar que a gente está classificado. O Renato Paiva falou que contra o Seattle, mesmo vocês vencendo, quando ele entrou no vestiário, ele encontrou vocês assim... não muito contentes pela atuação que vocês tinham tido e que ele gostou disso, porque isso identifica um vestiário vencedor. Hoje, vocês saem daqui mais tristes, mais felizes, com essa mistura de sentimentos aí? A gente sai triste pelo resultado do jogo de hoje, né? Que o empate acho que era de bom tamanho, mas sofremos o gol ali, então a gente sai triste, mas feliz com a classificação. Acho que é um equilíbrio de emoções, acho que algumas partes da gente a gente vai comemorar mesmo, porque é um feito muito inédito pra gente, mas triste pelo resultado. Mas, parabéns, Arthur, vocês estão classificados. Obrigada, tá? Vou chegar aqui. Posso continuar, gente? Chegou aqui esse rapaz que perguntou pra mim se eu tava cansada. Você tá cansado, Igor? Um pouquinho, né? Correu um pouquinho, tá um solzinho, né? O calor está um pouquinho quente. Vem cá. Vocês saem daqui com a derrota, mas com a classificação, é o que importa. Desde o começo, poucas pessoas acreditavam no Botafogo quando saiu esse grupo. Vocês venceram o Paris Saint-Germain, foram derrotados pelo Atlético de Madrid, só que vocês saem com a classificação. Qual é o tamanho desse feito para vocês? Cara, obviamente todo mundo feliz, né, pela classificação. Acho que muita gente duvidavam se nós íamos conseguir classificar ou não. Provamos que o nosso elenco tem qualidade e agora nas oitavas de finais estamos felizes agora que continuar trabalhando para que possamos corrigir os erros que tivemos diante desse jogo para que não possamos pecar no próximo. Vem cá, passava por em algum momento pela sua cabeça que esse poderia ser o seu último jogo pelo Botafogo? Você em algum momento ficou com isso na cabeça, caso o Botafogo fosse desclassificado? Não, na verdade, depois do jogo ali contra o Paris Saint-Germain, a confiança, claro que elevou. Eu sabia que podíamos classificar e foi o que aconteceu. Acho que em nenhum momento eu pensei em relação a isso. Eu quero defender o Botafogo enquanto estiver aqui da melhor forma e brigar pela equipe, jogo a jogo, ajudando sempre da melhor forma e trazendo a vitória para o Botafogo. Parabéns pela classificação, Igor. Obrigado. Para as oitavas. O que você achou do desempenho da sua equipe? Olha, nós sabíamos que estaríamos jogando contra uma grande equipe, contra um grande time. Não nos defendemos tão bem, não por causa do gol que foi feito, mas porque a gente às vezes avançava cedo demais, muito próximo da nossa área, mais do que eu queria, na verdade, não como eu pedi. Mas eu sei que estamos jogando contra um grande time, grandes jogadores. O tempo passa e os jogadores, sabe, a coisa entra na cabeça do resultado. O resultado é contínuo. O resultado às vezes fica influenciando a forma que eles jogam. Então eles começam a abordar muito da nossa área e esse foi um problema para nós. Eu quero ter mais posse de bola.
bola, especialmente naqueles momentos de passes, de transição, decidir um pouco melhor. O Savarino teve a primeira oportunidade. Provavelmente o jogo vai mudar, mas, enfim, nós passamos, nos classificamos. Não foi um jogo tão bom quanto o passado. Muitas pessoas veio aqui para a Copa Mundial, todos os jogos europeus como favoritos, mas os brasileiros, os sul-americanos vieram assim e mudaram o nome do jogo. Você falou sobre os técnicos brasileiros estarem à frente. Qual é a sua mensagem para os brasileiros? Eu acho que o Brasil é um país imenso, com um futebol muito especial, com muitos bons jogadores. Ele produz, entre aspas, muitos jogadores para o mundo. São jogadores muito talentosos. O Brasil tem excelentes técnicos. Até mesmo os técnicos estrangeiros que vão para o Brasil são muito bons e estão ajudando todos nós. Todos nós estamos ajudando a mostrar o que é o Brasil. Muitas pessoas ficam achando que o Brasil é mais fraco do que é, na verdade. Nós temos campeonatos muito difícil no Brasil, então temos orgulho de representar muito bem o nosso país, especialmente o nosso time. E uma última pergunta. Claro que agora você tem que focar nas oitavas. Como é que você vai comemorar hoje à noite? Bom, ter um bom jantar. Um jantar, vai ligar para sua esposa? A minha esposa não está aqui, mas vamos ter um bom vinho tinto e depois preparar para o próximo jogo. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Tá? Dá uma moral aí, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí, mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo, vamos agora ir rumo ao título mundial e vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.